Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estamos começando um novo livro hoje, o livro de Jó, né? E olha só como passou rápido. Você já teve um estudo completo do livro de Gênesis e hoje nós estamos estudando Jó. Eu vou colocar aí de novo a suposta ordem cronológica, né? Da leitura bíblica, para você poder estar acompanhando. E hoje é Jó de capítulo 1 ao capítulo 4. Lembrando que Jó é citado na epístola de Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, fala sobre a paciência de Jó. Jó não é uma história de carochinha, Jó existiu, e nós vamos aprender muito com esse livro, inclusive o motivo que ele teve essa provação, porque isso foi uma provação do qual Deus permitiu que acontecesse na vida dele. A primeira coisa que a gente aprende nesse livro é que não existe duas forças no universo. Deus é a força. O diabo tem que pedir licença para Deus. Jesus, a Bíblia diz, Mateus capítulo 28, verso 18, toda autoridade me foi dada pelo meu Pai, no céu e na terra. Se você ler Apocalipse capítulo 1, verso 18, diz que ele tem a chave da morte e do inferno. É interessante a palavra chave. Chave na Bíblia é autoridade. Ou seja, Jesus tem autoridade. E você que lê o livro de Gênesis, você sabe que ferir o calcanhar de Jesus não é ferir Jesus. Jesus é intocável. Jesus é Senhor. Jesus criou o universo com o Pai. Na realidade, ferir o calcanhar de Jesus é ferir você, a igreja. Leia Atos, né? Capítulo 9, verso 5. E feriu Israel físico, os judeus. A palavra calcanhar, Yaakov, Jacó. E a igreja foi enxertada em Jacó, em Israel. E também é o calcanhar. Ele também é citado no livro de Ezequiel, capítulo 14. Deus fala que se Noé, Daniel e Jó tivessem em Jerusalém, pela justiça deles teriam sido poupados só a vida deles. Então Jó não é história de carochinha, como muitos pastores que não têm um entendimento bíblico dizem. Jó, ele é depois de Abraão. Você vai ver que alguns amigos dele são descendentes. Um amigo dele é descendente de Abraão, com Quetura, e o outro amigo dele é descendente de Ismael. Olha só, filho de Abraão, com Agar. Então, é uma história muito bonita e muito interessante. Então, começa mostrando a soberania de Deus, né? E fala no início, né, no capítulo 1, que Jó era muito rico, possuía muito gado, tudo, né? E era um homem temente a Deus, um homem bom, e que seus filhos davam festas, banquetes, e ele, antes mesmo de se saber se os filhos pecaram ou não, talvez tenham pecado, ele sacrificava a Deus, pedia perdão pelos seus filhos, e assim ele fazia continuamente, por ser um homem temente, um homem bondoso, né, um homem amoroso com Deus. E no verso 6 fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, Satanás veio no meio deles. Olha só, anjos são chamados filhos de Deus. Você lê Daniel, capítulo 12, verso 1, diz que Miguel, um dos primeiros príncipes, o guardião do filho do teu povo de Israel, é um arcanjo, é um príncipe. Então, anjos também são filhos de Deus, não são a imagem e semelhança. Nós somos, os anjos não. Mas eles vieram apresentar-se ao Senhor. E a Bíblia diz, o nome Satanás é adversário. Lúcifer é aquele que emana luz. O nome dele não tem na Bíblia o nome, né? O nome original dele, segundo a tradição judaica, é Samael. Depois você escreve Samael na internet e olha as imagens que irão aparecer. Então, eles vieram apresentar-se ao Senhor e Deus perguntou de onde vens. Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Interessante que a gente não vê demônios rodeando a terra, mas a Bíblia diz que aonde eles estão. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós aprendemos em Gênesis que existem 3 céus, e num desses céus é o império das trevas, é onde os demônios estão rodeando. Você fala, é um céu em cima do outro? Não, são dimensões. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, lê lá, diz que o diabo, nosso adversário, lembrando, não é adversário de Deus, Deus não tem adversário. Ele é um cachorro na mão de Deus. Ele é adversário nosso. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, e Deus nos deu as armas, a armadura para vencer o diabo. Mas agora o diabo, ele fala, olha lá, aí Deus pergunta, você viu lá o meu servo Jó? Viu aonde? No reino do diabo. Mas esse reino, quem deu isso para o diabo? Esse reino era do Adão. Lê Gênesis 1, 26, nós falamos que Deus deu para ele toda a terra. Mas quando ele pecou, caiu na onda do diabo, ele passou a autoridade. E aonde a gente vê essa autoridade sendo passada para o diabo, não foi Deus que deu isso para ele, para o diabo. Em Lucas capítulo 4, verso 5, o diabo vira para Jesus e fala, dar-te-ei a glória desses reinos. Mostrou para ele todos os reinos do mundo. Falou para ele, se prostrado me adorares, dar-te-ei a glória desses reinos, porque ela me foi dada e eu dou a quem eu quiser. Olha a ousadia dessa coisa. Quem deu foi Adão. E agora ele vai diante de Deus e Deus fala, você viu lá no seu reino um servo meu chamado Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Ó. E o diabo falou, mas ele é, porque ele é podre de rico, tem tudo. O Senhor protege, guarda ele. Então ele glorifica, tira tudo que ele vai blasfemar o teu nome. Ó. E Deus fala para o diabo, eu permito que você faça isso. Está vendo? Não acontece nada no universo. Dá ênfase para o diabo, como se ele fosse alguma coisa. Na vida de um cristão, na sua vida, não vale encantamento. Não tem autoridade, a não ser que você dê brecha e Deus permita, tá? Você vai ler em Lucas capítulo 22, 31, que o diabo chega para Deus, pede para peneirar Pedro, chega para Jesus. Jesus fala para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, primeiro, ele tira tudo físico de Jó, até os filhos de Jó. E Jó, mesmo diante dessa situação, Jó não amaldiçoa Deus. Jó reconhece que toda boa dádiva vem e tudo também que pede é Deus que permite. E de modo nenhum a Bíblia diz que Jó peca contra o Senhor. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, menos na saúde dele por enquanto. E termina o capítulo, verso 22. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. E agora, num dia de novo em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás, e Deus pergunta para ele, e aí? Viu lá o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, homem íntegro, justo e reto, embora você me incitou contra ele. Ele não pecou, ele conserva a sua integridade. A Bíblia diz que Deus permite agora, Satanás fala, tira a saúde dele, que você vai ver, o homem dá tudo pela vida dele, Então Deus permite que toque, mas não mate ele, E a Bíblia diz que Satanás feriu ele da planta do pé ao topo da cabeça com úlceras malignas. Um monte de desgraça cometida na vida de um homem, E eu fico pensando o que Jó estava pensando naquele momento, por que isso estava acontecendo na vida dele, Muitas coisas na nossa vida a gente não entende, mas a gente tem que saber que Deus, ele não perdeu o controle, ele é Senhor do universo. Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora, ele estava coçando com um caco de telha, e a mulher dele falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu vou colocar um outro estudo, de uma pessoa falando essa palavra, amaldiçoa o Deus e morre, no hebraico. E
Mesmo assim, Jó falou, você fala como alguma doida, nós não recebemos os bens, não sabemos receber também os males, e em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Agora, 3 amigos de Jó, ouvindo o que ele estava passando, foram até ele e consolaram. Mas nós vamos ver que a maioria do consolo deles é acusação. São mais amigos da onça do que amigo de Jó, porque o ser humano ele vincula tudo isso a pecado, como se o cara tivesse praticando pecado, né? Fosse uma pessoa ruim e Deus punindo essa pessoa. Mas a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e que nós estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. Agora você vai ver, né? Os amigos de Jó, ele faz o temanita, é descendente, né? Você leu lá em Gênesis 25, é descendente de Ismael, príncipe Temã, né? Temanita. E Bildade, o suíta, é descendente de Abraão com Quetura, do príncipe Suar. Então, ó, 2 amigos de Jó, você tem a genealogia deles aí. Jó não é história de carochinha, Jó é depois de Abraão. Olha que coisa. Então, no livro de Gênesis, Jó está ali logo depois de Abraão. Contemporâneo de Isaac e de Jacó. Jó. Então, no versículo 11, fala o nome dos amigos dele aí, ó. Você pode ler aí o nome dos amigos de Jó que vieram para consolá-lo. Viram o Jó e choraram e ficaram sem dar uma palavra para ele durante 7 dias, diante de toda a dor que Jó estava passando, diante da situação de perdeu tudo e perdeu também a saúde. Era agora um homem repugnante, um homem cheio de úlceras no corpo, coçando, com caco, com cinza, né? Vamos então para o próximo capítulo. No capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Por que que ele nasceu? Que se ele fosse um aborto, ou não tivesse nascido, ou tivesse morrido criança, ele já estava na glória. Por que passar por tudo aquilo? Na cabeça dele, ele estava pensando. Por que que o Eterno não permitiu que ele nascesse, né? Isso também desmistifica outra doutrina calvinista, né? Que diz que criança vai para o inferno. Isso é uma doutrina católica. Jesus falou, leia Mateus 18, dos pequeninos é o reino dos céus. Uma criança, enquanto ela não tem a maioridade espiritual, enquanto ela não peca com consciência, ela está salva. Um bebê de 4 meses não tem como aceitar Jesus, ele nem fala. Se morrer, vai direto para o céu. Então Jó agora começa a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que Deus não terminou com a vida dele já no ventre da mãe, ou então logo quando ele nasceu? Porque fala que o dia do nascimento dele que seja convertido em trevas, que não resplandeça a luz, porque a situação dele era muito terrível. No verso 11 ele fala, por que eu não morri da madre e não expirei logo ao sair dela? Ou seja, indo direto para a glória, né? É interessante, né? A queixa dele, porque para viver, para sofrer aquilo tudo, ele não estava entendendo o motivo de todo aquele sofrimento. No verso 16 ele fala, se eu fosse um aborto oculto, eu nunca existiria, como crianças que nunca viram a luz. Então, né, no Salmo 139, a Bíblia diz que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. O que Jó está falando é porque que ele não eliminou Jó logo ao nascer, ou mesmo antes de nascer, no ventre da mãe dele. Ele fala, porque em vez de pão me vem gemido, e os meus lamentos se derramam como água. E ele fala, aquilo que eu temo acontece, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, e sobre mim vem grande perturbação. Agora os seus amigos começam a retrucá-lo, a conversar com ele, a justificar para ele, né? E fala, você tem ensinado a muitos, né? Você tem sido modelo, agora vendo a aprovação sobre você, você fica assim. Ele fala com ele. Você tem
sustentado as mãos fracas e os joelhos vacilantes, mas vindo a sua provação, você fica assim. Você sabe que isso é característica de convertido, de uma pessoa que é convertida ao Senhor? Em Lucas 22:31, Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para peneirar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. E essas palavras de Jó são repetidas em Hebreus 12:12. Lá fala o seguinte: fortaleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. A pessoa que é convertida, temente a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ele é uma bênção, ele fortalece, ele ajuda, ele levanta, ele é um servo do Senhor. E ele fala para ele, chegando da sua vez, você enfada, né? Não é o temor do Senhor a sua confiança, e o Todo-Poderoso, aquele em quem confias, a tua esperança não é a retidão dos teus caminhos? E ele continua: acaso já pereceu algum inocente, ou alguma pessoa boa foi injustiçada? Ele continua falando: seria por um acaso um mortal justo diante de Deus? Porque Deus não confia nem nos seus anjos e a eles atribui imperfeições. E se ele corta a respiração de qualquer um, esse morre. E ele começa a debater com Jó, que está numa situação terrível, coçando com caco, perdeu tudo. Meus irmãos, nesse momento, né, o que Deus nos diz para fazer não é para sermos juízes, mas é para fortalecer aquilo que Jó fazia. Eles não estão fazendo com Jó. Pelo contrário, estão tentando arrumar alguma justificativa para que Jó estivesse passando aquilo que ele está passando. Esse livro vai te ensinar muitas coisas. Vai te ensinar sobre como que os judeus serão salvos. Qual é a visão de um homem que morreu antes de Cristo, ou que ia morrer antes de Jesus? Qual era a esperança antes da cruz desses que morreram antes de Jesus morrer? Qual que é a confiança? Como será a salvação deles? Você vai aprender isso tudo no livro de Jó. E ainda vai descobrir o motivo que ele passou toda essa provação. Há um motivo, tá? Eu não vou te contar, vou contar no último capítulo, depois de terminar o último capítulo, o motivo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te livre de todo mal. Que você tenha a paciência, a perseverança de Jó, né? E termine, comece e termine. Alguns já saíram do estudo. São os crentex, né? Que muitos não suportam a palavra. Se você perder 1, 2, 3 dias, você vai desanimar. Então, se você perdeu, comece o outro livro. Comece Jó agora, né? E não deixe de perder. Se você não tiver meia hora para Deus, você não é digno de morar com Ele. Você tem meia hora no TikTok, tem meia hora no Instagram, tem meia hora na televisão, mas não tem meia hora para fazer um estudo com o Senhor. Então, repito, tire 30 minutos do seu dia para estudar e ler a Bíblia. E deixe de ser um crentex, um crente meia boca, um crente que envergonha o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.